Cristo. Amém. Miqueias capítulo 7, a partir do verso de número 1, a palavra de Deus, ela diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Ai de mim. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita o suborno, a rachadinha, a propina, o dinheiro na mala e daí por diante. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Agora presta muita atenção nisso aqui aos homens casados. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, geralmente é o contrário, geralmente é a sogra contra a nora. Aqui o Miqueias, ele inverte a narrativa. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei para o Deus, para o meu Senhor, para o meu Salvador, para o meu Redentor, e esperarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus me ouvirá. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Miqueias era um homem simples. Miqueias era o pregador da roça. Não tinha muita teologia, não tinha muita cultura, não tinha muita sofisticação, porém era um homem com a palavra de Deus na sua boca e no seu coração. Era um homem que tinha convicção daquilo que ele pregava, daquilo que Deus tinha comunicado ao seu coração, e essa certeza fazia com que Miqueias tivesse uma absoluta intrepidez naquilo que ele proclamava. E ele proclamava sem medo, porque ele era um profeta da roça. Ele era um homem simples do campo, sem cultura, sem sofisticação. E como contemporâneo do profeta Isaías, Miqueias, ele prega para Judá, denunciando as mazelas, as injustiças sociais daquela sociedade, num tempo em que a Assíria era a potência dominante entre as nações, aonde a Assíria era a grande potência que oprimia os demais povos. E Miqueias, então, ele tinha essa responsabilidade diante de Deus, de levantar o seu dedo em riste, de colocar o dedo na cara das autoridades políticas, de colocar o dedo na cara das autoridades religiosas e denunciar toda sorte de injustiça social. Rapaz, parece que eu estou vendo Miqueias nos nossos dias, no século 21, do ano de 2022. Parece que é um raio-x perfeito do contexto em que nós estamos vivendo.
E a situação ela era tão crítica naquele contexto de Miqueias, que a sua alma se desespera de uma maneira tão tremenda, por causa da corrupção daquela sociedade, por causa das injustiças daquele povo, que no verso de número 4, ele diz assim que o melhorzinho deles, era como espinheiro. Já abraçou espinheiro? Quem já abraçou espinheiro? Eu não tive o desprazer de abraçar espinheiro, mas eu já tive o desprazer de cair em cima de um espinheiro. Você imagina a situação com que a criatura saiu. E o Miqueias, então, ele vem dizendo assim que o melhorzinho daqueles cidadãos de Judá, daquele contexto social de injustiça, de opressão, aonde o rico oprimia o pobre, aonde o grande ele destratava e se aproveitava do pequeno, aonde as autoridades políticas e religiosas se aproveitavam daqueles que eram simples. O Miqueias ele diz assim: o melhorzinho deles é como um espinheiro, então não chega perto, se mantenha longe dessa gente. E ele estava sendo tão contundente na sua pregação, na sua profecia e no recado que Deus tinha colocado na sua alma, que agora no versículo de número 5 e no versículo de número 6, ele diz assim: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu rosto, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ou seja, é interessante que na profecia de Miqueias ele usa uma expressão que Jesus mais tarde no Novo Testamento usaria, discursando para os seus discípulos: os inimigos do homem são os da sua própria casa. A situação era extremamente crítica. O contexto social era de injustiça. A propina rolava solta. A corrupção imperava em Judá e em todo Israel. Parece que eu estou vendo um raio-x do Brasil no ano de 2022. Para onde Miqueias olhava, não existia esperança. Para onde Miqueias tentava extrair algo de bom, diz o texto que ele não achava. E a pergunta inevitável lendo esse texto é: o que fazer? Como reagir numa situação de crise? Como reagir numa situação onde nós olhamos para todos os lados, onde nós olhamos para as autoridades, sejam elas políticas ou religiosas, e não encontramos uma referência, algo que possa acalentar a nossa alma e algo que possa dar esperança para a nossa vida? Como reagir numa situação de crise? O Miqueias tem algumas lições para nos ensinar nesta noite. Tem algumas lições para mostrar como a gente pode reagir diante da crise, diante de uma situação caótica, diante de uma situação de desesperança. E a primeira lição que eu aprendo com o profeta Miqueias para reagir diante da crise é que nós não podemos perder a capacidade de nos sensibilizar com as injustiças, assumindo uma postura de neutralidade. Vou repetir para você. Nós não podemos perder a capacidade de nos sensibilizar com as injustiças, assumindo uma posição de neutralidade. Porque o que ocorre? Às vezes as injustiças são tão grandes, parece que as coisas saíram dos trilhos e nada mais tem controle. E nós assumimos aquela postura, a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, o problema não é meu, cada um com o seu problema, cada um que se resolva por si mesmo.
E nós perdemos a capacidade de nos sensibilizar com o outro, de sentir a dor do outro, de entrar no problema do outro, de entender a dificuldade do outro, de se colocar na situação, na posição e no sofrimento do outro e entender e estender as mãos e ajudar. Mas Miqueias não. Miqueias olha para aquela situação. Miqueias, ele não fica passivo, ele não fica indiferente, ele não fica insensível, mas ele levanta o seu dedo em riste e ele começa a profetizar e a proclamar para todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e de todo Israel. E ele diz assim, no versículo de número 2 e 3, do país inteiro, não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu irmão na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal, autoridades exigem dinheiro por fora, propina, rachadinha. Juízes recebem presentes para torcer a justiça. O nosso STF parece que está bem representado nesse texto de Miqueias. Algumas das autoridades da nossa corte judicial do nosso país parece que estão bem denunciadas por esse texto de Miqueias. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Eles sentiam prazer de contar os maus desejos uns para os outros. Todos planejam fazer coisas más. Miqueias, basicamente, estava denunciando a injustiça social. Miqueias basicamente estava denunciando a opressão dos ricos sobre os pobres, dos grandes sobre os pequenos, das autoridades sobre o cidadão comum. Porque ele não aceitava ser um homem de Deus, com a palavra de Deus na sua boca, com a autoridade de Deus sobre a sua vida, com a palavra que poderia mudar e transformar a situação de Judá e de todo Jerusalém. Miqueias não aceita, não admite aquela situação e ficar indiferente a tudo aquilo. E ele põe a boca no trombone. E é interessante porque Isaías, que era contemporâneo de Miqueias, ele também faz a mesma coisa. No capítulo de número 58 de Isaías, vai ser projetado ali, eu acho. O profeta Isaías, que era contemporâneo de Miqueias, ele diz assim: clama em alta voz e não te detenhas. Grita, esbraveja, fala sério, fala com autoridade, fala com ousadia, fala com intrepidez. Clama em alta voz e não deixe que nada te detenha, e anuncia ao meu povo as suas transgressões. Aí o povo então começa a reclamar diante de Deus, dizendo assim: por que jejuamos nós e o Senhor não atenta? Está projetado aí? Por que jejuamos nós e o Senhor não atenta para o nosso jejum, para o nosso sacrifício espiritual? Por que nós oferecemos ao Senhor exercícios religiosos, devocionais religiosos, e parece que o Senhor não presta atenção naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos prestando culto ao Senhor? E então o profeta, ele responde como que o próprio Deus respondendo: quando vocês jejuam, quando vocês cantam, quando vocês pregam, quando vocês vão ao templo, vocês fazem tudo isso com uma única razão: em benefício de si próprio. Porque vocês se esquecem do pobre,
vocês se esquecem do necessitado, vocês não se lembram do órfão, vocês não se lembram da viúva, vocês não se lembram do refugiado, vocês não se lembram do estrangeiro, vocês não se lembram do morador de rua, vocês não se lembram dos drogados, vocês só pensam em si mesmos. O profeta Isaías, paralelo com o profeta Miqueias, ele senta a marreta sem dó naquele povo. Só que não somente isso, porque tanto o profeta Miqueias como o profeta Isaías, os dois, depois de pregar e profetizar com o dedo em riste, colocando o dedo na cara das autoridades políticas e religiosas, ele começa a elencar uma série de bênçãos, uma série de promessas para aqueles que se empenhassem em que a justiça fosse estabelecida. E o profeta Isaías então começa a listar essa bênção, a listar essas promessas, promessas de restauração, promessas de libertação, promessas de cura, promessas de transformação, promessas aonde Deus agiria e transformaria a vida daquela nação à medida que eles entendessem o chamado e a responsabilidade social que eles tinham diante dos fragilizados e diante daqueles que tinham menos condições. E então ele começa a dizer assim no verso de número 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então romperá a tua luz como a alva. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando nós assumirmos a nossa responsabilidade individual de fazer justiça onde há injustiça, de não se conformar aonde existe alguém injustiçado, de levantar a nossa voz como voz profética, porque a igreja é a voz profética, é a voz de Deus na terra, a igreja é a agência do Senhor na terra, que tem a palavra de salvação, de transformação, de libertação, de cura, para transformar o ambiente aonde ela está. Quando a igreja assumir essa responsabilidade para si, diz o profeta Isaías, que a nossa luz romperá como a alva. Isso significa que a nossa alma será curada, que a nossa alma será iluminada pela presença do nosso Deus. E talvez seja esta a razão porque algumas pessoas não estão curadas ainda, porque estão preocupando somente com seus próprios problemas, se esqueceram de olhar para o outro, de se identificar com o outro, de estender as mãos para o outro, de abençoar aquele que é menos favorecido, seja de ordem e de natureza material ou espiritual ou emocional, seja qual for a categoria. Mas ele continua ainda dizendo: então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Então clamarás, as nossas orações serão respondidas e nós não ficaremos em dúvida, porque quando nós clamarmos, existe uma promessa que o Senhor responderá às nossas orações. E ele continua dizendo: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falham. O Senhor te guiará continuamente. Ele vai fartar a tua alma em lugares áridos.
nós teremos a parceria do Senhor. Nós teremos a companhia do Senhor. Nós teremos a presença do Senhor. E não importa se o lugar é difícil, não importa se o lugar será árido, não importa se a localização, o ambiente, a sociedade não oferecer perspectiva, todavia diz o profeta Isaías que ele vai fartar a nossa alma, que nós teremos a parceria do Senhor e que nós seremos bem-sucedidos aonde quer que nós colocarmos as nossas mãos, porque Ele é Deus. Ele continua ainda. E os que de ti procederem. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui são pais? Sou pai de 2 meninas lindas de morrer. De morrer não, de viver. Santo Deus. E ele continua dizendo assim, no verso 12: e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas. Esta é uma promessa, não somente para nós, mas é uma promessa para nossa posteridade, é uma promessa para nossa descendência, é uma promessa para os nossos filhos, é uma promessa para os nossos netos, é uma promessa para os nossos bisnetos, é uma promessa para os nossos tataranetos, é uma promessa de que a nossa descendência será abençoada e que eles também serão instrumentos de bênção e de restauração na vida de outros. Oh, glória a Deus! Os nossos filhos serão abençoados e eles serão canal de bênção na vida de outros também. Você está entendendo o poder dessa palavra? Ah, o André vai ser abençoado, o Abraão vai ser abençoado, a Larissa e a Laís vai ser abençoado. E os ramelentinhos do André, que daqui uns 5 anos vai chegar, vão ser abençoados também em nome de Jesus. Eu profetizo no nome do Senhor. Aí ele termina assim no verso de número 14. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor diz. Que imagem linda! Que imagem linda! Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Se eu fosse o profeta Miqueias, eu diria: e te farei cavalgar sobre uma custom, sobre as estradas do Brasil. Para mim já estava de bom tamanho. Mas como Deus é bom e faz além das nossas expectativas, Ele diz que nos fará cavalgar sobre as alturas da terra. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a palavra, a autoridade do Senhor disse. Sabe o que isso significa? Que a alegria da salvação vai entrar de novo na nossa alma, que a alegria do Senhor vai entrar de novo no nosso coração, e nós teremos prazer em servir ao Senhor. Quanta gente continua doente, sem sentir a presença do Senhor, mas existe um então, do verso 1 ao 8 de Isaías, esse então é a condição. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e a alegria da salvação vai entrar na nossa alma novamente, e a gente vai sentir a alegria, o poder, a unção, a graça, a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo se manifestando dentro de nós como no primeiro amor. Ah, que coisa mais linda! Quantos já não sentem mais isso? Quero te incentivar nessa noite. Esqueça um pouquinho seus problemas.
Começa a cuidar de gente que está mais problemática que você. Você vai ver que vai ser cura para a tua alma. Você vai ver que vai ser restauração de Deus para a sua alma. Porque diz a palavra de Deus que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aquele que dá, dá porque está sobrando. Aquele que dá, dá porque tem condição. Aquele que dá, dá porque o Senhor já deu antes. Então dê o teu amor, dê o teu carinho, estende as tuas mãos, abençoa, seja materialmente, emocionalmente, espiritualmente, eu não sei, mas você tem condição, porque você é povo de Deus e existe promessa para quem é povo de Deus. Quem é povo de Deus tem recurso, porque existe um banco no céu. Quem é povo de Deus tem provisão de Deus, então tem condição de abençoar aquele que está necessitado. Então te deleitarás no Senhor, a alegria da salvação vai entrar na tua alma. Você vai sentir o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, doce Espírito Santo, se movendo na tua alma. Aí o profeta continua, nos dando mais uma lição. Como reagir diante da crise, diante da desesperança. Não se entregando à angústia. Não deixe que a angústia tome conta do seu coração. E nem que ela te faça refém da desesperança. Porque o versículo de número 7, ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu, porém. E nós precisamos dividir essa expressão de Miqueias em pelo menos 3 subdivisões. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, colocarei o meu foco no Senhor. Eu, porém, colocarei a minha fé no Senhor. Eu, porém, não tirarei os meus olhos do trono do Senhor. Miqueias se recusou. Miqueias estava se recusando a desconfiar do caráter de Deus e permitisse que a circunstância tirasse o foco da fé dele no Senhor. Era isso que Miqueias, é isso que Miqueias está nos ensinando. Se recusou a desconfiar do caráter de Deus. Ele não deixou que as circunstâncias determinassem aquilo no qual ele cria. Eu, porém, olharei para o Senhor. E existe uma grande diferença, irmãos, entre acreditar no Senhor e crer no caráter do Senhor. Porque crer no Senhor, muitos creem. Se nós sairmos naquela porta lá fora agora e perguntarmos para a primeira pessoa que passar lá, perguntarmos para ela, você crê em Deus? Ela vai dizer que sim, a maioria vai dizer que sim. Só que o diferencial não é crer em Deus, mas crer no caráter de Deus, crer que Deus está no controle da circunstância, da situação e da crise. Por isso Miqueias diz: eu, porém, olharei para o Senhor, porque o meu coração, a minha fé, o meu foco está no caráter de Deus. E eu sei que o caráter de Deus é íntegro. Eu sei que o caráter de Deus é total e Ele não vai me abandonar. E o mesmo profeta Isaías, no 45:22, ele diz assim: olhai para mim e vocês serão salvos, vós todos os confins da terra, porque não há Deus além de mim, só eu sou Deus e não há nenhum outro. Salmo 121, versículos do 1 ao 4. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Ele não permitirá que os meus pés vacilem, porque não dorme o guarda de Israel. Eu não sei qual é o monte que está diante da tua vida e dos teus olhos, impedindo a tua visão de olhar o caráter de Deus. Faça como o salmista: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Opa! Eu sei da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do meu Deus. Ele não permitirá que os meus pés se desviem, porque o meu Deus não dorme, o meu Deus não vacila, o meu Deus não dormita, o meu Deus não está indiferente à crise e ao meu sofrimento. O meu Deus vai abençoar a minha vida. Aí o Miqueias continua dizendo assim, na segunda expressão: esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. Existem momentos que não há o que fazer. Existem circunstâncias na vida, determinadas crises, determinadas situações, que não existe o que fazer. É bem verdade que 90%, eu estou aqui fazendo uma estatística, 90% depende de nós, porque Deus já fez a parte dele. Mas é bem verdade também que existem situações e circunstâncias que não há possibilidade de a gente fazer o que quer que seja. Só nos resta esperar e confiar no Senhor. Existem circunstâncias na sua vida que você diz assim: eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já fiz a minha parte. Eu já orei, já jejuei, medito na palavra todos os dias. Já corri atrás. Já coloquei em prática a minha fé, mas as coisas não mudam. Tranquiliza o teu coração. Tranquiliza a tua alma. Keep calm nessa hora. Fica tranquilo. Porque existem momentos que não tem nada o que fazer mesmo. Existem momentos que é só esperar no Senhor. Como disse o salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É só esperar. É só continuar crendo. É só continuar confiando. Porque diz o Salmo de número 20, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, porque uns se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé, porque o Senhor nosso Deus continua e vai ser sempre a nossa força. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Existem momentos que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É só continuar crendo e esperar com perseverança e com paciência no Senhor. Porque alguns confiam na sua capacidade intelectual, na sua conta bancária, na sua posição social. Nós, porém, faremos menção daquele que reina para todo sempre. Porque o socorro só vem dele, de mais ninguém. As pessoas se esquecem de nós. As pessoas não se lembram, não raras vezes, não poucas vezes, se esquecem de nós nos momentos de mais angústia. Mas os olhos do Senhor estão sobre os justos, e Ele ouve o seu clamor. E para encerrar,
o Miqueias usa uma terceira expressão. Como reagir diante da crise? Como reagir diante de uma situação em que eu não posso confiar nem na Márcia? Jesus! Vou apanhar a hora que chegar em casa agora. Você dá uma risada, irmão, você não estava na minha pele. A mulher é brava. Como reagir quando nós não podemos confiar em ninguém? Quando a sociedade vai de mal a pior. O Miqueias, ele usa a terceira expressão dizendo assim: o Franklin não vai te ouvir, o Manuel não vai te ouvir, o Alvair não vai te ouvir. O Zezinho muito menos, porque ele é baixinho, vai ficar lá embaixo, vai ficar difícil de ouvir. Ninguém vai te ouvir. Eu, porém, tenho certeza que o meu Deus me ouvirá. 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 Essa era a certeza dentro do coração de Miqueias, em meio a tantas vozes confusas, em meio a tanta tribulação, a tanta dificuldade, a tantos pedidos de socorro. O Miqueias, ele tem uma certeza dentro da sua alma que o Deus dele o ouvirá, que o Deus dele não está distante nem insensível ao sofrimento do profeta, porque diz Isaías 59 que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir o clamor, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Como você vai sair daqui nesta noite? Qual vai ser a sua reação depois desse culto, depois dessa reunião? Como você vai responder às demandas de hoje em diante? O Miqueias, ele sabia que o Deus dele ouviria e que no momento oportuno Deus faria justiça. Deus agiria na sua vida. Deus agiria na vida do seu povo. Deus restauraria aquela nação. Deus libertaria aquela nação. Deus curaria aquelas pessoas. Que você reaja desta mesma forma, tendo a certeza, olhando para o Senhor, entendendo que Ele é a tua salvação, entendendo que Ele está ouvindo o teu clamor nesta noite, e que Ele vai estender as suas mãos, que Ele não está insensível, que Ele se sensibiliza com a tua dificuldade, com o teu problema, que Ele não está distante do teu clamor, porque eis que a mão do Senhor não está encolhida, porque Ele pode salvar perfeitamente, os seus ouvidos não estão tapados, e Ele está escutando o clamor que você está fazendo aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E eu termino com Miqueias capítulo 7, verso 18, dizendo assim: Miqueias. Miqueias, ele diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. O Senhor tem prazer em ser bom. O Senhor tem prazer em abençoar. O Senhor tem prazer em curar. O Senhor tem prazer em restaurar. O Senhor tem prazer em fazer um grande milagre. O Senhor tem prazer de transformar a tua vida. O Senhor tem prazer de fazer aquilo que você não imagina, para te surpreender e para mostrar que Ele ainda continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, porque Deus não muda. Eu e você mudamos, porém o nosso Deus não muda. Aleluia, louvado seja Deus.